E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com mais uma aula, dando continuidade ao que aprendemos na última aula. A gente já tinha visto um pouco sobre aqui os nossos layers, agora vamos continuar. Relembrando que para a gente duplicar, a gente precisa apenas colocar um Ctrl J, que é o atalho, e a gente duplica o layer. E agora a gente vai aprender como criar um layer vazio. Então basta a gente vir aqui, ó, do lado da lixeira, a gente tem aqui Create New Layer. Então a gente pode clicar e agora ele aparece um layer vazio. Por que vazio? Porque observe que eu já criei o layer e não aconteceu nada aqui, ó. Eu posso ocultar esses dois cachorros e agora ele ficou vazio. Ele está aqui, ó, quadriculado. Isso quer dizer que esse layer está vazio. Ele não está em branco, ele não tem cor nenhuma, ele é simplesmente um layer transparente. Eu posso vir aqui nos cachorros novamente e vamos aprender agora a fazer outra coisa. Eu vou abrir agora uma segunda imagem, dando Ctrl O. Por que Ctrl O? Porque a gente já viu aqui no último, na última aula sobre os nossos menus, a gente tem um menu aqui File, e a gente tem aqui a opção Open, que é para abrir uma nova imagem. Então aqui, ó, Ctrl O é o atalho para abrir. Sempre que você precisar descobrir um atalho, basta você vir aqui nas opções e ver que o Photoshop já facilita para vocês colocando um atalho na frente. Então vamos abrir. Vamos abrir aqui uma imagem qualquer, pode ser essa. É só dar OK, ele está perguntando para a gente sobre o tipo de cores. A gente dá OK e agora nós temos outra imagem. Observe que não temos mais os layers que nós tínhamos aqui antes. Por quê? Porque quando a gente abre uma nova imagem, a gente abre um arquivo diferente. Então nós temos aqui em cima aqui, ó, duas abas. Uma que é Apple, que é essa aqui, ó, de maçãs, e tem a outra que é o arquivo da nossa aula, que é aqui do cachorrinho. Então a gente precisa agora trazer aquela foto para cá. Então, para a gente fazer isso, a gente vem aqui na outra imagem que a gente abriu e a gente vai fazer a nossa seleção, que é selecionar com Ctrl A. Ctrl A é o primeiro modo que eu vou ensinar vocês a selecionar. Então a gente tem aqui, ó, Ctrl A. Feito isso, ele já seleciona toda a imagem. Então Ctrl A é para selecionar tudo. Outra maneira de selecionar, nós temos aqui na nossa barra de ferramentas, essa ferramenta aqui que é justamente seleção. Observe que se eu clicar aqui, ó, uma coisa importante. Nós temos as nossas ferramentas e em cada ferramenta que nós temos aqui, você pode reparar que existe uma setinha aqui, ó, nelas, ó. Né? Existem as setinhas. Então, onde vocês encontrarem essas setinhas, quer dizer que existem mais ferramentas dentro delas. Se eu clicar com o botão direito do mouse, ele abre para a gente mais opções. Então, todas as ferramentas que tem essas setinhas vão ter várias, ó. Vocês podem ver que existem outras integradas. Então, como a gente está mexendo com seleção, eu posso clicar com o botão direito. E outra maneira de abrir aqui, vai que o seu botão direito aí não está funcionando muito bem, você pode clicar, segurar e arrastar para cima. Clica, segura e arrasta. Clica, segura. Ou clicar e segurar e arrastar, ou veja aí se funciona na sua versão, clicar e segurar, que também já vai funcionar, tá bom? Então vamos clicar aqui na seleção, observe que a gente tem seleções circulares ou quadradas, né? Então vamos escolher que é quadrada mesmo, e a gente pode clicar fora. Quando a gente clica fora, estando na ferramenta de seleção, a gente retira a seleção, e a gente pode, ó, selecionar ou uma parte apenas, ou a gente pode selecionar tudo. Ó, selecionei tudo, dou um Ctrl C, que é para copiar a imagem, venho aqui na outra janela e dou um Ctrl V. Agora que a gente deu um Ctrl V, a nossa foto já veio para cá, vocês já repararam que ela veio para cá. A gente vai começar a mexer nela. Aqui a outra janela eu posso fechar. Então vocês já repararam que nós tínhamos dois arquivos, e dentro de um arquivo a gente pode ter vários layers. Então, quer dizer que a gente tem várias camadas. Uma foto do Photoshop, a gente trabalha com várias camadas, tá bom? Para isso que serve essa janelinha aqui tão importante. Com a imagem aqui na frente da foto, agora a gente vai aprender uma coisa nova, que é editar esse layer aqui. O que a gente vai poder fazer? Ó, observem que nós temos aqui um primeiro layer, né? O segundo,
A gente tem a opção aqui de usar opacidade, ó. Se a gente vir arrastando aqui, a gente vai deixar transparente ou menos transparente. E a gente tem aqui o modo do layer. Se eu clicar aqui nele, ó, eu tenho o modo normal. Eu posso simplesmente clicar e selecionar algum, ou eu posso clicar aqui em normal e com a setinha para baixo eu vou escolhendo outros modos. Observe que de acordo com que o modo vai sendo alterado, eu vou tendo algumas opções de efeitos. Ó, observe que são várias. E aí a gente vai testando algumas no decorrer das aulas, mas aqui eu vou preferir usar isso. Essa aqui, veja que ele já deu um efeito bem legal. Ó, se eu vim arrastando a imagem, ó, lembra clicar no primeiro layer, eu posso vir arrastando a imagem e a imagem das maçãs eu posso sobrepor sobre o cachorro. E ó, observe que a imagem lá está pequena. Eu posso agora redimensionar essa imagem, eu posso alterar o tamanho com a nossa tecla Ctrl T. Então, com o Ctrl T, lembrem que a gente vai usar isso muito Ctrl T, tudo que a gente for fazer a gente vai utilizar. Ó, eu posso aumentar ou para baixo e para o lado, né, na diagonal, ou segurar Shift no teclado e eu vou redimensionando de forma proporcional. Então nós temos aqui já um efeito legal. Terminei, eu posso ou pegar essa ferramenta mover, ou posso selecionar ela, ou dar um Enter no teclado que ele já faz a ação para a gente. Se a gente vir aqui, ó, na nossa barra de ferramentas, a gente tem aqui algumas opções de formas. Então nós temos aqui, ó, polígono, elipse, arredondado e o retângulo. Vou pegar aqui o retângulo e observem que eu tinha falado para vocês primeiramente que aqui nós temos uma segunda caixa de ferramentas. E essas ferramentas aqui, elas vão ser configuradas de acordo com a ferramenta selecionada na nossa barra de ferramentas. Essa barra são opções de configuração da ferramenta selecionada. Como eu selecionei o quadrado, apareceram para mim configurações referente às formas e especificamente desse quadrado. Se eu alterar aqui agora para colocar uma elipse, nada mudou, mas se a gente vir para outra como polígono, agora nós já temos aqui lados. Olha que legal. Eu vou começar aqui primeiramente com o retângulo e eu posso criar um retângulo aqui. Criei o retângulo e ele veio na cor amarela. Eu posso alterar essa cor. Agora que eu criei aqui em cima, eu altero a cor desse nosso retângulo, da nossa forma, e aqui em cima eu consigo alterar as configurações do retângulo. Agora, se eu fosse criar, antes de pegar essas ferramentas aqui em cima, eu também poderia de início ter alterado as nossas cores aqui, ó, que das nossas paletas de cores. Nós temos aqui duas opções de cores, a primária e a secundária, e aqui nós tínhamos o amarelo. Eu posso manter esse amarelo, e agora se eu for criar um novo, ele não vai criar para mim mais nessas cores, porque eu já alterei aqui em cima. Se você tivesse feito isso antes de criar a forma, aí sim ele ia aparecer. Se eu for criar uma nova, ó, ele cria no verde que está lá em cima. Posso pegar agora uma outra forma, que é a de retângulo de cantos arredondados. Observe que aqui nós temos aqui, ó, rádios. Dessa vez nós temos rádios. E o rádios é a quantidade, o tanto que o canto do nosso retângulo vai ser arredondado. Eu coloquei aqui 50. Ó, eu vou criar uma fórmula. E ele criou 50. Olha a quantidade que ficou arredondada. Se eu quiser selecionar aqui novamente, agora eu vou por 100. Vou criar novamente. E o canto já ficou muito mais arredondado. Posso fazer a mesma coisa agora com a elipse. Como eu estou aqui usando a elipse ela não é um círculo, ela é uma forma arredondada. Então ela pode ser um círculo perfeito, ela pode ser uma forma oval. O que vai dizer se ela é um círculo ou oval é a gente apertar a tecla Shift. Se eu apertar Shift, observe que ele vira um círculo perfeito. Se eu soltar o Shift, ele fica na forma que eu preciso que ele fique. Se eu for, por exemplo, selecionar aqui, ó, a orelha do cachorro, vou dar um Ctrl Z.
eu quero selecionar aqui a cabeça do cachorro. Ó, eu faço um círculo e tento contornar aqui, ó, a cabeça do cachorro, tá bom? Por isso que a gente tem que ter esse controle. E por fim, a gente tem aqui o nosso polígono. Antes disso, eu vou alterar a cor para um laranja, tá bom? E vou criar aqui um polígono. Ele virou um polígono de 4 lados. Ele não é nada mais, nada menos do que um quadrado. Se eu clicar nele e colocar um de 5 lados, obviamente que aí ele vai ganhando as nossas outras formas que a gente conhece. Um pentágono. Se eu tentar agora com 6. Um hexágono. E assim por diante. Uma outra manhãzinha que eu posso colocar é usar o nosso polígono com 4 lados. A gente já viu que vira um quadrado. Mas eu tenho essa engrenagem onde eu posso dizer que eu quero em forma de estrela. Então eu pego agora e quando eu criar, ele vai criar para mim uma estrela de 4 lados ou uma estrela de 5 lados, 6 lados e assim por diante. Assim que funcionam as formas, a gente precisa bastante utilizar formas enquanto a gente vai fazendo algumas montagens. Eu quero mostrar para vocês aqui a opção de criar pasta. Então nós temos aqui, ó, já vimos a lixeira, criar um novo layer e agora nós temos a opção de pasta. Como que funciona isso? Nós criamos todas essas formas aqui em cima, todas essas formas aqui em cima. Então a gente precisa ter o hábito de organizar. Como que a gente começa a organizar? A primeira coisa é todas as formas que a gente fizer, a gente renomear. Por exemplo, como eu já falei, a gente tinha renomeado lá no início, aqui, fundo, né? Então, eu tenho aqui, ó, a imagem é o quê? Efeito, por exemplo, eu quero falar que essa é a minha imagem de efeito lighter color. Por que lighter color? Porque a gente mudou o módulo do layer aqui para lighter color. Então, eu já tenho esse efeito. Eu tenho todas essas formas. Como eu já sei que essa é um retângulo, eu já posso usar o retângulo superior esquerdo. E assim você vai renomeando todos os outros. Retângulo direito, central. Você pode colocar do jeito que você quiser. Aí o outro é polígono, quadrado, estrela. Você vai renomeando para ficar bem organizado. No passar das aulas, você já vai ver que a gente vai tudo que a gente fazer, a gente vai renomeando para deixar tudo organizado. E por fim, a nossa pasta. O que você pode fazer? Primeiramente, criar uma pasta. Ó, nós temos aqui uma pasta, eu posso movê-la para onde eu quiser. Ó, movi a pasta lá para cima, mas não tem nada dentro dela. Observe que se eu ocultar ela, nada aconteceu. Eu tenho duas maneiras de fazer. Uma, eu posso selecionar tudo e mover lá para dentro dela. Pronto, agora está tudo dentro dela. Se eu mandar ocultar, todas as nossas formas criadas vão ficar ocultas. E uma segunda forma de fazer, eu vou dar aqui um Ctrl Alt Z, porque no Photoshop, para a gente retroceder etapas, para a gente ir voltando, desfazendo tudo que a gente fez, a gente não pode usar o comando normal que é Ctrl Z. A gente tem que usar Ctrl Alt Z. O Ctrl Z ele só faz uma etapa. Ó. Estou apertando Ctrl Z, observe que ele faz, refaz, faz, refaz. Ele só faz e refaz a mudança. O Ctrl Alt Z ele vai retornando tudo desde o início. Quer desfazer uma ação errada que você fez? Uma ou várias? Ctrl Alt Z. Agora só cuidado, porque esse comando é limitado. Não acha que você vai abrir o programa, fazer 1000 alterações e se você ficar apertando Ctrl Alt Z, ele vai desfazer as 1000 alterações. Isso ele não vai. Ele tem um certo limite. Por isso a gente tem que ter sempre, a gente precisa sempre trabalhar com backup e trabalhar com a forma não destrutiva para a gente não sofrer com isso. Tudo que a gente for fazer tem que ser pensado, tá bom? E para a gente criar a pasta de outra maneira, mais fácil ainda, é selecionar tudo e já jogar aqui, ó, arrasta tudo para dentro da pasta, o ícone da pasta, e ele já cria a nossa pastinha. E não se esqueça também de renomear a pasta, que é, por exemplo, formas. Pronto, renomeamos a pasta. Se eu quiser agora ocultar todas essas formas, eu venho e oculto elas sem precisar ocultar de uma por uma. Tá bom? Fica uma forma organizada.
conforme a gente vai terminando de fazer etapas, a gente pode ir simplesmente ir fechando a pasta e a gente ganha espaço aqui entre os nossos layers.